estamos começando mais um Família Café. Hoje estou aqui abandonada, mais ou menos, né? Tem gente aí que sempre está aqui juntinho com a gente. Você aí de casa também, sempre acompanhando Família Café. Neto e Olivia hoje estiveram aqui ao Rio, então eu assumi essa responsabilidade. E comigo a gente tem aí o Marcelo Rickson. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Já estou adiantando aqui, já picando enquanto isso que vai apresentando. Eu já vou picando Marcelo vai aqui. fazer uma receita especial aí para você fazer na na Páscoa. Páscoa. Perfeita aí para essa época agora de Páscoa, um bacalhau. Deixa eu pegar minha cola aqui. Foi um bacalhau que eu pensei em fazer um bacalhau com cara nordestina. Então a gente vai botar leite de coco e dendê. Eu vi que tem um dendê aqui Vai ficar um diferente, espetáculo, né? vai ficar um espetáculo. Então, gente, ó, fazer um bacalhau aí diferente para essa Páscoa com leite de coco e dendê. Daqui a pouquinho o Marcelo vai passar os ingredientes. Pega seu bloquinho lá para você não perder essa receita. O Marco Antônio aí, sempre encantando aí nosso programa com suas músicas. Vamos ter também a Kátia Éboli, uma nutricionista que vai falar pra gente sobre a água, a importância da água em alguns tratamentos, porque hoje é o Dia Mundial da Água. E também vai ter aí como convidada nossa de hoje, Regina Rezende, que tem vindo aí, fazendo parte aí daqui da família Café, que é psicóloga e vai falar com a gente sobre o luto. Bom, eu espero que você curta muito o programa de hoje, que vai ser muito legal. A gente vai pro intervalo e a gente já volta. Você sabia que aqui no centro de Petrópolis tem um shopping com tudo o que você precisa? No Shopping Copacabana você encontra serviços de telefonia móvel, ótica, vestuário masculino e feminino, importados, bolsas e acessórios, cafeteria e restaurante. Além de academia feminina, laboratório e cursos profissionalizantes. Vai me dizer que não é muito melhor comprar tudo em um só lugar? Então corra para o Shopping Copacabana, porque aqui o seu dinheiro rende muito mais. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Ei, você, isso, você ainda é sedentário? Não começou a praticar exercício? Então vem pra cá. Energia, alto astral, alegria e prazer, um lugar especial, venha só faltar você. Aqui na Body Club, você pode fazer pilates, musculação, ginástica, spinning, jump, step, alongamento, além de diversas outras modalidades como karatê, boxe e a capoeira. Vem pra cá, vem pra Body Club. Alto astral, alegria e prazer, um lugar especial, venha só faltar você. Novos preços e condições especiais. Venha, só falta você, aqui na Body Club. Estamos de volta aí e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água, porque hoje é o Dia Mundial da Água e quem vai conversar com a gente é a Kátia Éboli. Ela é nutricionista lá da PPO, tudo bem, cara? Tudo bom? Um prazer aí estar Muito boa te tarde. recebendo aqui. Muito viu? obrigada. Fica à vontade. Muito obrigada. Bom, eu sei que você trabalha na PPO, você atende todos os pacientes da PPO como nutricionista? É, da PPO e alguns do CTO, que é o Centro de Terapia Oncológica, que fica ao lado da PPO. A gente estava conversando hoje, apesar de é o Dia Mundial da Água,
E a questão da água é muito conhecida, muito falada, né? A gente sempre ouve que a água faz bem para muitas coisas, é bom para olheira, é bom para pele, cabelo. A água tem toda essa importância mesmo? Com certeza, com certeza. 70% do nosso peso corporal é líquido, é composto de água e outros ingredientes. O sangue, a composição do sangue é água e plasma e outros nutrientes mesmo. Então, assim, para você manter um corpo saudável, limpo, desintoxicado, você vai precisar realmente de estar sempre hidratada, com sempre mais fluido. Quando a gente fala que um corpo deve ter muita água, ele deve ter muitos fluidos. Ou seja, a água é composição de, por exemplo, de uma estrutura celular, dos órgãos. Os órgãos ficam todos embanhados em meio líquidos, as células ficam em meio líquidos, tanto externamente como internamente. Uma estrutura celular, se não tiver a água, ela desestrutura. É como se fosse assim, uma comparação meia infantil, é um tijolo. Para você fazer uma casa, você precisa dos tijolos. Esse tijolo, para você fazer, você precisa de uma areia, de um barro e água. O líquido é essencial na vida da gente, do nosso planeta. É um planeta que a gente sabe que sem água não sobrevive. Enfim, por milhões de motivos, a água é importante. A falta de água afeta o nosso humor? Afeta o nosso humor, afeta a nossa memória, afeta tudo. Por exemplo, a água, ela só para você ter uma ideia, ela é responsável por levar hormônios, né? Tudo que você introduz no seu organismo, introduz dentro de uma célula, de um órgão, ele tem que ser levado através de um líquido. A água participa desse líquido. Então, assim, transporte. Isso, ela é um meio de transporte, falou bem. Ela é responsável por introduzir vitaminas. Existem vitaminas que são hidrossolúveis. O que quer dizer isso? Elas são solúveis em água, dependem para entrar no nosso organismo, entendeu? E no tratamento oncológico, ela tem alguma... Especificamente, o tratamento oncológico é um tratamento muito agressivo, a quimioterapia e a radioterapia, e com muitos efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais do tratamento são náuseas, vômitos, diarreia, constipação intestinal, xerostomia, que é o ressecamento da boca, da saliva. Então, aonde entra a água em tudo isso? Quando você tem náuseas e vômitos, você está perdendo líquido. Cada vez que você tem uma diarreia, você perde líquido. E com esse líquido, você perde todos os sais minerais. Potássio, sódio, cloro, fósforo. Vai tudo embora. Vai tudo embora. Então, é muito importante você estar repondo esses líquidos para você ter um equilíbrio no seu organismo. E outra coisa muito importante também, é através dessa água que você vai conseguir com que o seu fígado, o seu rim, elimine essas toxinas do medicamento do câncer, do tratamento. Então, é assim, de suma importância o paciente estar sempre bebendo água, ingerindo água. Nesse caso da oncologia, é necessário um consumo maior de água? Dependendo, eu costumo dizer sempre, depende do momento, depende do que o paciente está passando, depende do que você está vivenciando. Se você realmente está com uma constipação intestinal, que muito tratamento, por exemplo, os medicamentos de náusea provocam a constipação. Os medicamentos da dor provocam constipação. Então, para você ter um organismo limpo, você tem o intestino funcionando corretamente, você precisa do líquido, você precisa de uma boa alimentação e de uma boa hidratação. Então, realmente, nesse momento, a água é muito importante. Agora, independente de doença, qual a quantidade média que a gente precisa consumir no dia a dia? Existe um
algumas pesquisas que indicam que você tem que pegar o seu peso corporal e multiplicar por 0,03 e você tem uma média. Então, por exemplo, eu peso 55 quilos, eu multiplico por 0,03, vai dar 1 litro 650 ml. Mas eu volto a dizer, as necessidades é que vão te dizer, eu acho que você não pode esperar aquele alerta, tipo a sede, sabe? A sede já é um sinal de alerta. De socorro, né? Socorro, que o organismo já está em sofrimento. Então você não precisa esperar esse sinal de sede. Você vai ter, ao longo do dia, você deve ir repondo o líquido que você vai perdendo, ou por calor, ou por transpiração em excesso, ou por uma febre. Não importa o motivo, sempre tem um motivo para você estar repondo a sua... Em média, aqui, uns 2 litros de água. No meu peso, no caso, se eu tiver num dia normal, se eu não tiver de 1,5 litro com muito calor, litros. porque no calor você transpira, você perde o líquido. Perde mais. Então, assim, tem diversos fatores que fazem você perder ao longo do dia esse líquido. E você, então, deve estar atenta para isso. Por exemplo, tem uma coisa muito importante que é no caso dos idosos. Os idosos não lembram de tomar água. Então, se você não tiver alguém oferecendo um copo d'água a todo momento, eles esquecem. E isso acarreta, às vezes, uma desidratação a nível de cérebro, que a gente chega a pensar que eles estão num processo de demência. E, na verdade, é uma falta de água. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as doenças mais comuns que a falta da água causam, assim? No caso dos idosos, isso é percebido, assim. A água é responsável por manter a sua pressão arterial. A primeira coisa é o rim, não? O rim é fundamental, é um órgão vital. Tanto o fígado quanto o rim, eles se ressentem na falta d'água, porque eles são órgãos de desintoxicação. Então, se você não tiver aquele montante suficiente para eliminar o que não presta no seu organismo, o que não está sendo utilizado e o que é tóxico, você causa um problema renal, um problema hepático. Eu te cortei, você estava falando que a pressão arterial pode ter alteração devido à Tem, porque é de acordo com o bombeamento, porque o que faz a pressão subir, descer? Já ouviu falar que quando você está com a pressão alta, o médico deu um diurético para baixar a pressão, eliminar é igual uma coisa hidráulica mesmo, uma borracha. Ele faz uma pressão, aí é porque tudo está correlacionado. O coração depende do rim, o rim depende todos os nossos órgãos estão correlacionados. Então, assim, é igual uma máquina. Se você deixou de botar gasolina, mas botou óleo, não vai funcionar. Botou gasolina e não verificou o óleo, não vai funcionar. Então, o líquido é uma parte muito importante do organismo. Exatamente por conta dessa união dos órgãos e dele ser necessário para todo o conjunto. Entendeu? Ele funciona, num ele funciona de um jeito, em outro ele funciona de outro. E às vezes quem tem um consumo bom de água pode ser evitado algumas doenças, assim, ou melhorado desse não ter tanto agravamento. Eu acho que tudo é um conjunto, né? A água, ela tem diversos finalidades. Por exemplo, as articulações, tudo dentro da gente tem líquido. Então, as articulações têm líquido. Se você, ao longo de uma vida, você não repõe a sua água, o seu líquido, no final é igual a dobradiça, vai enferrujando. Não tem óleo, enferruja. A vista, nós temos lágrima. Lágrima é composta de líquido, de água. Então, tudo que você imaginar, qualquer membrana, qualquer mucosa, a saliva é importantíssima, sabe? Eu tenho pacientes com problema de xerostomia, que é a boca seca por causa da radiação, que muitas vezes câncer de garganta, de língua. Então, a radiação às vezes afeta os órgãos aqui e fazem com que eles não produzam mais a saliva. Então, eles estão altamente dependentes de água. Eles não podem viver sem água, entendeu? Né? E além do peso, a idade também obriga a gente a consumir mais água? Com certeza, porque naturalmente com a idade você perde tudo. Você perde a pele viçosa, você perde
líquido em geral, entendeu? Então, assim, por que o velho diminui de tamanho? Porque ele perde líquido também. Ele encolhe, Ele né? encolhe porque entre uma vértebra e outra existe um disco. Aquele disco é cheio de água, de substância aquosa, entendeu? Não é só água, são outras substâncias. Sim, mas básico. E aí aquilo vai desidratando com a idade. Aí então ele a gente vai murchando mesmo. Nós vamos murchando. Então é muito importante essa manutenção diária da água, e ela pode ser água pura, maravilhoso. É isso que eu ia te perguntar. Pode ser substituído, por exemplo, por uma melancia. Os líquidos são importantes. Numa melancia, numa água de coco, você tem nutrientes super importantes. Você tem sais. Pode você substituir por substituir a água nunca. Nunca. Mas é importante que você tenha uma ingestão de líquido tá. Porque aí eu escuto, eu não bebo água não, mas eu bebo suco todo dia. Não tem... Tá errado, né? Não, tá errado se ele não beber água. Ele deve beber o suco e a água, porque um tem uma propriedade e o outro tem outra. Entendi. Entendeu? São propriedades diferentes, mas tudo é líquido. Por exemplo, qual é a hora que você não deve estar tomando água? É exatamente na hora das refeições. Por quê? Porque ou ela vai ocupar um lugar que era importante ser ocupado pelo alimento, ou ela vai diluir o nosso ácido do estômago, que nós vamos precisar que ele seja forte. Na digestão, exatamente, que ele seja forte. Se você come uma carne, uma gordura, uma coisa que precise de mais ácido para metabolizar, se você dilui esse ácido, você tem menos eficiência na hora de digerir esse alimento. Olha, muito legal. Gostei. Tem muito assunto aí, gente. Mas olha, gostei muito, viu, Kátia? Tem alguma consideração final? As pessoas conseguem consulta com você ou você só atende as pessoas da PPO? Hoje em dia eu sou voluntária. Que legal. Meu trabalho é só voluntário mesmo. Parabéns, Gil, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Você quer deixar uma consideração final? Que a gente... a importância da água, que eu acho que geral, tanto para o planeta, tanto para os animais quanto para os vegetais, e que o mundo tem essa consciência a cada dia mais por conta do que a gente está vendo. Para os meus netos poderem ter água doce para beber, né? Porque sem água não há vida. Então, eu acho que é a hora do despertar. Eu acho que nós estamos num ano de despertar mesmo. Nós estamos vendo isso. Política, meio ambiente. Em tudo. E a água, realmente, sem água, não vai ter por que despertar. Entendeu? Kátia, muito obrigada. Quer mandar um beijo para alguém? Aproveita. Um beijo para alguém? Um beijo. Uma consideração muito importante. Eu estava falando dos idosos. Então, eu quero mandar uma mensagem para os idosos. Os idosos que falam assim, eu não bebo água porque depois das 5 horas, porque senão eu fico levantando a noite inteira para fazer xixi. É melhor ficar levantando a noite inteira para fazer o xixizinho do que ficar sem tomar água a partir de 5 horas. Tem que beber ao longo do dia. Ou então que beba muito durante a manhã, mas não deixe de beber, porque as consequências para o idoso, tanto para o idoso quanto para a criança, que são as duas faixas uma mais para ajudar no crescimento e outra para ajudar no envelhecimento. E ambos desidratam com muita facilidade. Então, essas duas faixas, fiquem atentos. Os cuidadores dos idosos e das crianças, fiquem atentos, porque a água realmente faz toda a diferença. Olha, gostei muito. Esse nosso papo tinha que ser muito maior. Tem muito mas assunto infelizmente a gente não tem tempo. Não tem problema. E eu vou chamar o Marcelo. O Marcelo vai passar os ingredientes. Depois a gente chama o comercial. Tá ok. Vamos lá, Vivian. Fazer o nosso bacalhau com cara nordestina, né? Tá vindo aí a nossa Páscoa aí. A gente costuma comer muito peixe. Então a gente resolveu fazer um bacalhau, que nem eu tinha falado para vocês, com traços. A gente tá fazendo pratos nacionais, né? E esse já é um prato com traços nacionais, né? Então essa aqui vai ser diferente. Já esquentei aqui a frigideira, Vivian. Vou começar a puxar aqui. Pode ser? Vamos lá, gente. Isso, gente. Bacalhau, a quantidade que você quiser. A gente não precisa ter uma medida específica para essa receita, exata. Para uma pessoa, vamos botar para cada pessoa, a gente bote pelo menos 300 gramas de bacalhau, né? Aí vai levar a batata cortadinha, né?
tomate, cebolinha, coentro, pimenta do reino branco. A cebola, eu botei batidinha, gente, porque a Vivian não come cebola inteira. Então, para fazer a vontade dela, para ela poder experimentar de verdade aqui, pra gente não enganar ninguém, eu bati a cebolinha aqui pra gente fazer. Então vamos começar aqui, ó. Vou jogar um azeite nessa frigideira aqui do Neviton, que é ótima. Vou jogar a cebola. Vou botar um pouquinho, depois vou botar o restante. E aí, já vou jogar esse bacalhau para vir puxando junto com a cebola. Ela não precisa pegar a cor, tá, gente? A cebola tá batidinha. Esse bacalhau eu dessalguei aqui rapidamente, então não vou botar sal momento nenhum. Você dessalga. Eu fervi ele um pouquinho só e fiz ele rapidamente. Desfiei ele na mão para o sal soltar um pouco mais. Então vou botar o restante da cebola. Na verdade vai cozinhar com essa cebola. A gente adora cebola, só não gosta de morder ela, viu? E cebola faz muito bem à saúde, então... Cebola tem propriedade anti-inflamatória, né? Algumas propriedades... Eu como assim, eu sempre bato no liquidificador. Então essa receita aqui tá com o jeitinho da Vivian, né? A cebola do jeitinho dela. Aí o que acontece? Não tem muito mistério, porque acontece? O bacalhau já tem muito sabor. A gente não precisa fritar nada aqui. Tem mais a gente montar como se fosse uma muqueca e deixar ele cozinhar. Então é um prato muito simples. Aconselho que você pelo menos salgue aí, troque a água umas 3 vezes pelo menos e experimente ele cru para você sentir qual o ponto depois, do sal. Né? Vou botar leite de coco, ó. Leite de coco é muito bom, né? Com bacalhau, leite de coco. Eu sou suspeito, eu acho que leite de coco fica bom com quase tudo. Ó, bota leite de coco, né? Vamos botar as batatas primeiro. Essas batatas eu cortei desse tamanho, de uma forma irregular, não precisa ser nada certinho. Porque é um prato que vai ficar tipo, quer que a batatinha ela vai dar uma sustância para esse prato. Só para dar um... E o que acontece? Você pode acompanhar com arroz, não? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Branco, né? O que acontece? Eu botei a batata aqui, ela vai ajudar, que ela vai puxar um pouco do sal. Que ele vai estar um pouquinho salgadinho. Então, acredito que talvez eu consiga acertar o ponto aqui do sal. Entendi. Botando a batata. Aí nós vamos vir com o tomate. Eu usei 2 tomates para essa receita. O que eu estou fazendo aqui, gente, dá mais ou menos para umas 4 pessoas. Se tiver arroz, comerem tranquilas, né? Agora, se a pessoa for glutão em casa, come bem, aí não, pode capricha aí, deixa comer à vontade. Vivian, nem te conta. Essa lasca de bacalhau que a gente está usando, ela é mais baratinha, né? Ela é mais barata porque são as aparas, né, que às vezes solta do próprio bacalhau de qualidade. Tem 2 tipos de lasca, né? Tem aquela lasca, que é a lasca de polaca, que não é bacalhau, mas que tem um gosto muito parecido. E tem a lasca de bacalhau mesmo, né? Entendi. Então o pessoal usa porque ele tem a qualidade e não tem problema em usar, né? Então vamos botar agora um pouco de dendê. Gente, dendê, o macete do dendê é o seguinte, sempre pouco. Botou muito dendê... Acabou, né? Acabou. Vai acabar com todo mundo. Ele é muito pesado, é um óleo extremamente pesado. Ele é maravilhoso, só pra dar um toque, né? Saboroso, tudo. Mas tem que ser comedido, né? Então vou botar uma colher só aqui de dendê. Uma colher de sopa? Isso, uma colher de sopa, ó. Que ele vai dar aquele cheirinho do Nordeste. Nossa, vai dar uma cor linda também. Vou botar pimenta do reino branco, se tu gosta. Gosto, né? Da última receita você gostou, Gostei. Né? Pimenta do reino branco. É bom, que ela ela combina com frutos do mar, né? A pimenta branca, né? É mais indicada para frutos do mar. Carnes brancas. Outra coisa, vamos lá. Vou botar um pouquinho já de coentro. Folhinha, tem gente que não gosta, se você não gosta, substitui por salsa, tá, gente? Não tem problema nenhum. Porque ela tem um gostinho um pouquinho mais forte, né? Mas também é pra você também não pode botar muito, né? É que lá no Nordeste a gente vê, a pessoa exagera muito até, então o pessoal traumatiza. Come um prato lá, cheio de dendê e coentro, cara, aí o cara fica 2 dias passando mal, viajando, aí nunca mais quer comer na vida, né? Mas é gostoso, se usar também comedido, medida, também é gostoso. Né? Ele dá um gostinho bem legal. Agora isso vai cozinhar, tu vai acrescentar mais alguma coisa? Isso. Agora eu vou botar aqui só um pouquinho de cebolinha, mas a parte do talo que tá embaixo eu vou botar o restante no final. Que é só para dar um gostinho. O que acontece? Nossa, essa batata vai puxar
esse molhinho, né, pra dentro dela. Então já vai Dá ficar... uma encorpada no prato. Pô, aí isso aqui é espetáculo. E não tem erro, né, gente? Olha só. Não, A muito gente faz tudo correndo aqui, você vê que foi rapidinho. Vou tampar. Não mexe Tampou... nem nada. Não, só... nada. Abaixei o fogo E deixar e cozinhar. nós vamos deixar aqui baixinho. Eu queria comentar uma coisa, Vivi, mandar um abraço para o pessoal. Essa semana eu fui convidado para ir num churrasco dos amigos do batalhão. Ah, que legal. Então hoje onde eu vi pessoas que eu não via há 23 anos atrás. É muito bacana, né? Porque Legal, a gente vive um legal. ano junto. Naquela época o exército ainda era... Você tinha que ter internato, ficava lá dentro, né? Então foi muito bacana. Eu queria mandar um abraço para todos aqueles da companhia de apoio, onde estiveram comigo lá no churrasco. Todos eles assistem o programa. Ah, legal. Quer dizer, isso é legal. Eles Um matavam abraço aí, saudade pessoal. de mim, né? Obrigada. E eu não Todo mundo sabia. te vê, você não vê ninguém, Pois né? é. Tem que botar uma tela do outro lado para eu ver o pois pessoal é. também, né? Então eu queria mandar um grande abraço para todos, que a gente continue firme, vamos estar aí sempre juntos agora que a gente começou. Vamos estar sempre juntos aí nesse grupo aí. Que legal. Obrigado, gente. Marcelo, ó, enquanto vai cozinhando aí, gente, a gente Isso. vai para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Érica Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Tudo bem, Théo? Tudo, e você? E a coleção outono e inverno? Como é que tá? Maravilhosa. Muito fashion. Muitas marcas, como é que tá aí? Muita coisa legal. Kili, Milon, Brandili. Tem marca nova. Tem Coloritá. Super bonita, Então, muito gente, fashion. ó, novidade aí. Novidade. E eu já vi aqui na Arara, gente, cada moletom lindo. Tem da Malfi também, uns bem bonitos. Ah, eu já dei Turma uma da olhada. Malha. Casacos de nylon maravilhosos, gente. De nylon, de couro, colete, de tricô. Só coisa linda, Nossa, né? muito. Gente, as roupas de festa também estão imperdíveis. Festa, roupa de festa de inverno. Cada coisa linda, até pros meninos, viu? Thelma, agora que a criançada quer mesmo, é tema, né? Ah, com certeza. Personagens não pode faltar. Mostra um pouquinho pra gente do que Deixa você eu tem. mostrar, cada um lindo. Olha, como juntos, dos carros. Ai, Olha que lindo. Deixa eu mostrar um pouquinho, né? Bem flanelado, né? Isso, Quentinho. esse é flanelado, super legal. Aí, ó, camiseta dos Minions. Olha que super legal. Olha, gente, olha que bacana esse. É o capuz, olha, o rosto do Ah, Homem-Aranha. não tem como a criançada não Olha gostar, só. né? Olha Super isso. lindo, né? Ah, Está- gente, ó, essa aqui você tem que vir Tem aqui cinemas buscar. pra cá. Peppa não pode faltar no Mas guarda-roupa, não né? tá lindo, Thelma? olha. Olha, super quentinha, né? Super, moletom flanelado. Esse já não é tão pesado, olha. Tá Olha, vendo? Com com batinha, batinha. tá? Frozen, né? Aqui também tem. A Elsa também A tá Elsa. bombando aí, né? Aí tem a turma da Mônica. Tem cebolinha também, né? Tem cebolinha. Tem pros meninos. Ó, a princesinha Olha, Sofia. Olha a Barbie, que linda. Barbie não pode faltar Não pode. também, né? Linda. Nossa, tem linda, né? Super gostosa. Princesas, olha também, que bonita. Thelma, Olha, passa pra gente qual é o telefone aqui da loja. Onde que o pessoal acha todos esses modelitos aqui? Ah, o telefone é 2231-1071.
Endereço, né? Rua Aureliano Coutinho, 67, loja 2. Serra Shopping. Serra Shopping. E a criançada encontra tudo aqui. Porque aqui o seu dinheiro rende mais. Muito mais. E voltamos aí no Família Café, depois de uma entrevista super agradável, de um cheirinho que tá aqui, que vocês têm que fazer essa receita, porque fica um perfume do dendê e do bacalhau que tá maravilhoso. Vocês têm que experimentar. Agora a gente vai falar sobre um assunto que dói, que machuca, e todo mundo sente essa dor, e algumas pessoas, acho que é muito difícil ninguém se curar muito bem disso. Então a Regina Rezende, a doutora Regina Rezende, psicóloga, vai conversar um pouquinho como que a gente consegue amenizar um pouco dessa dor, né? O luto, né? Quando morre uma pessoa muito próxima da gente e a gente fica com essa mágoa, muitas pessoas têm dificuldade em aliviar essa dor. Sim, muita gente, porque principalmente a gente percebe que a morte ainda é um grande tabu, né? Para nós ocidentais. Sim. Porque, né, em outras culturas ela não é tão má vista. As pessoas não têm tanta dificuldade de lidar com a morte. Mas na nossa cultura, no Ocidente, é muito complicado. Então, assim, ainda traz muito sofrimento, muita angústia. A morte, a iminência da nossa própria morte, o conhecimento da nossa própria morte também traz muita angústia. E quando alguém morre, alguém próximo, isso fica muito claro. E aí vem sempre um pensamento assim, como foi ele, podia ter sido eu. Podia ter sido eu, né? Esse medo da morte é uma coisa muito presente. Sim, né? E assim, a sensação da nossa finitude acaba que traz muita angústia pra gente também. E o enlutado, aquela pessoa que perdeu alguém que amava, uma pessoa que viveu uma vida inteira com um companheiro, um dos lutos mais difíceis de superar é o luto do marido, da esposa, né? Inclusive de convivência que longa, convive por anos, né? Às vezes quando o companheiro de anos morre, a outra acaba vindo a falecer. Isso acontece muito. Muito. Que a família até diz que a pessoa vai definhando, né? Vai definhando porque não consegue lidar com a ausência do outro, com o vazio que o outro deixa. E normalmente casais com muito tempo de convivência, os filhos já têm suas vidas, né, suas próprias famílias. Então aquela pessoa se sente muito sozinha. Não solitária, porque ela tem família, mas ela se sente muito sozinha. Então lidar com o vazio que o outro deixa é muito complicado. A perda de um filho, que é um luto também insuperável, que muita gente, eu lembro da Cássia, daquela que apresentava o vídeo show. Agora, sim, uma lourinha que está fazendo mais você. Que aí ela falou assim, você pode voltar a sorrir, mas nunca mais você se sente verdadeiramente feliz depois que você perde um filho. Eu acredito que deva ser assim porque é um mesmo. pedaço de você, né, que se vai, né? Exatamente. Então, e os sentimentos são muito contraditórios. Você alterna raiva, desespero, angústia, culpa. Muitas vezes a pessoa sente culpa também. E poderia ter feito algo, né? Sim. Começa a criar fantasias. Fantasias, isso que eu falei. A maioria são fantasias. Sim, o que eu poderia ter feito? Quando, na verdade, aceitação é a grande palavra. Na maioria das vezes você não poderia ter feito nada né? Diante do inexorável, diante do imponderável. Era aquilo mesmo que ia acontecer. E aí você fez tudo o que você pôde. Às vezes a culpa também advém de um relacionamento mal resolvido. Você tinha um relacionamento conflituado com aquela pessoa, um pai, uma mãe, e aí vem a morte. E aí você se pega sentindo culpa, porque enquanto você estava no caminho com aquela pessoa, você por alguma razão... alívio? Aceitação, né? Aceitação, porque... Em alguns casos só com tratamento, né? Sim. Isso pode levar anos? Sim. O que a gente diz é o seguinte, o luto pode se tornar patológico. O luto tem um período, né, de 6 meses a 1 ano para você lidar com aquilo, e existem formas. Isso normalmente, assim, sem tratamento? Sim, normalmente. O que a gente indica para as pessoas, né? Uma forma de lidar com o luto é falar claramente sobre os seus sentimentos. Quando alguém chega e pergunta como você se sente, como é que você está,
Fala claramente como você se sente, porque colocar a dor embaixo do tapete não é boa solução. Reviva as memórias, sabe? Às vezes a pessoa assim, eu não abro nem o armário, eu não entro no quarto. Também não é uma boa tática. É assim, eu já perdi avó, tios, assim, e eu sou evangélica, sou batista, e a minha doutrina trata a morte de forma mais amena, né? Então, assim, a gente tem a morte não como uma coisa ruim. Então, assim, eu aprendo desde criança, então isso eu acho que faz muita diferença. Sim. Você ter essa doutrina, essa cultura desde a infância, que a morte não é uma coisa ruim. Sim. Né? Assim, da minha crença, da minha religião, a gente vai aprendendo que todo mundo vai passar por isso. E se vai ser boa ou ruim a minha morte depende somente de mim. Não vai depender do que você vai fazer por mim, mas só do que eu realmente fizer por mim. Então, assim, se eu quero ter uma morte boa, se eu quero que as pessoas que em volta de mim não sofram todos, sempre vai depender de mim. Então, assim, o que eu vou receber depois disso depende de mim também, né? No caso do céu, inferno, para quem acredita, né? Tem outras religiões que têm outros significados. E vai depender de cada um e de como você leva isso no seu entendimento, né? Eu vejo muito isso, de quem não tem essa percepção que isso vai acontecer para todo mundo, que cria essa depressão pós-morte de alguém muito próximo, a pessoa se prende naquilo e acha que não tem saída. Né? Isso que você está falando, quando a gente recebe para terapia uma pessoa que tem essa questão, que ela vem com essa questão de não conseguir superar o luto de alguém, uma das etapas é trabalhar as crenças que ela tem sobre a morte. Como você vê a morte? Como você imagina? Onde você acha que essa pessoa está? Isso. O que aconteceu com essa pessoa? Para trilhar esse caminho da reconciliação. Entendeu? Trabalhar essa dor, trabalhar a aceitação, as crenças que ela tem sobre a morte, trabalhar a forma como ela tem lidado com essa dor, porque tem que ter paciência, tanto daquela pessoa que está enlutada, né? Às vezes a família não tem muita paciência com aquela pessoa, por exemplo, se é a mãe que perdeu o pai. Então a família, mãe, isso é assim mesmo, isso, mãe. Né? Isso só piora, né? Sim, mãe, ele já estava doente, mãe, não sei o que. Já estava ruim, né? As pessoas precisam ter paciência, porque aquela pessoa tem o tempo dela, e o tempo dela é o tempo que só ela sabe, que tempo que ela necessita para conseguir superar aquela dor, esquecer jamais. Isso não depende da vontade do ser humano, a gente não tem uma tecla dela. Eu vejo assim que se todo mundo pudesse, eu sei que assim, nunca aconteceu comigo, tipo, perdi meu filho, eu acho que assim, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Né? Uma dor inimaginável. É imaginável. Mas se você conseguir lembrar disso, não como uma dor, e sim como uma saudade, sim, né? Sim. Uma saudade eterna. Eterna, uma né? E saudade não como uma coisa tão dolorosa, sim, né? Sim. E esse tratamento é possível? Sim. As pessoas conseguem? Sim. E quando a família percebe, ou a própria pessoa percebe que passado um período de, no máximo, um ano, de 6 meses a 1 ano, e você não consegue superar aquela dor, você continua muito melancólico, você não retomou as suas atividades, você continua pensando naquela pessoa o tempo inteiro. Aí é o ponto da família também ficar observando, sim, né? porque pode ter se transformado num luto patológico. E aí necessita de terapia, entendeu? Para trabalhar justamente aquelas questões das quais senão nós essa pessoa também adoece, né? Depressão. Ela pode desenvolver uma depressão por não saber lidar com a perda. Que pode ser qualquer tipo de perda, porque o luto não é só necessariamente ligado à morte. Você pode passar por um luto, perder um casamento, depois de um divórcio. Um trauma muito grande. Um né? emprego que você amava e você não encontrar mais muito significado na vida, isso também é uma forma de luto. Eu vejo isso, não sei se tem a ver. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou por anos e se aposenta. Sim. Sim. E não consegue ficar... Ela estava muito misturada com o papel. Porque assim, você não é apresentadora, você está. Eu não sou psicóloga, eu estou. Na verdade, o que eu sou mesmo, eu sou só a Regina. Então assim, quando eu parar de trabalhar, eu vou ser só a Regina.
Eu preciso estar reconciliada e aceitar isso. Esse é o meu real papel. Mas se eu estiver muito misturada com o papel que eu exerço na empresa, no meu trabalho, eu só sei exercer aquele papel. Quando eu perco aquele papel, eu não me sinto nada. E aí é um luto, porque é uma perda muito grande. Você se vê sem significado. O que eu vou fazer agora? Então, é preciso trabalhar isso. Por isso, a importância de você ter coisas extra profissionais. Uma vida, uma família, vida, lazer, isso que eu ia falar. vida, porque lazer. Você só trabalhar, Sim. chega em casa, come, dorme, trabalha, Sim. e quando você perde aquilo, você fica sem chão. Você não tem nada, exatamente. A gente está vivendo lá no Terra Santa uma situação muito complicada, né? Na semana retrasada, a perda do Frei Moser, que foi, aí o luto advindo de um assassinato. Sim, é de um latrocínio. trauma de uma Isso. pessoa muito amada, Sim. não só no Terra Santa, mas imagino que o Terra Santa esteja sofrendo muito. E não é um luto de uma pessoa só, né? É como assim, ele era vários, né? Ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então, muita coisa que a gente comenta. Uma coisa era se ele tivesse ficado doente. Ficou doente, faleceu. Da forma Você como aceita foi. melhor, né? O luto que advém de uma violência é outra coisa extremamente difícil de aceitar. Porque você se vê pensando assim, a confusão, o desespero, não era para ser. Não era para ser. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não faz sentido. Quando não encaixa, não né? Não encaixa. O seu filho sai de manhã para ir para o trabalho ou para a faculdade, sofre um assalto e morre. Como lidar com isso? É muito delicado, é muito doloroso. E no caso do Terra Santa, eu imagino que seja difícil, porque quando você vai trabalhar, as pessoas em volta estão todas na mesma situação, todas enlutadas. Então ninguém conforta ninguém. Não. E essa falta de conforto piora a situação. Sim. Eu acho que passou uma semana, né? Eu percebo assim, a gente está conseguindo lidar com isso. O difícil é lidar com a ausência dele, porque ele faz muita falta. Ele era uma presença muito que ocupava todos os espaços, um vozeirão com aquela presença dele. Então, assim, é como se a qualquer momento ele fosse entrar por aqueles corredores. Então, isso é muito complicado. Mas a gente está sendo muito acarinhado, a cidade está acolhendo muito. O que pode ser feito assim? Transformar essa coisa da tragédia e passar a lembrar só das coisas boas? Sim. Qual é o trabalho que tem que se fazer quando é em grupo? Assim? Sim, valorizar a obra que foi deixada por aquela pessoa, sabe? Eu acho que isso é bem legal. No caso do Frei Moser, nós temos isso. Mas mesmo uma pessoa que não tenha tido a expressão dele, ele sempre deixou uma obra. Sempre deixou a família. Você tentar esquecer o trauma e relembrar só coisas boas. Essa questão... Não se prende na morte. Isso. Se prenda na vida. Na vida que aquela pessoa teve ao seu lado, do tempo em que vocês estiveram juntos. Agora, é correto, por exemplo, assim, tirar todas as fotografias? Não. Isso não é bom. Não, porque assim, aprender a conviver com a lembrança da pessoa é que é o caminho. Agora, negar que aquela pessoa existe, isso não é bom nem para os adultos e nem para as crianças. Tem gente que faz, porque tem criança na casa, a criança pode ficar traumatizada ou coisa parecida. A criança precisa aprender a vivenciar o luto, como você falou, você aprendeu por conta da cultura religiosa da sua família. Isso é muito importante. Ensinar para a criança. Falar com a criança desde pequeno sobre a morte, né? Não pode ser um tabu, né? Sim, às vezes falar assim, o vovô viajou. O vovô virou estrelinha. Não se despediu? Foi assim? A criança não entende. Ela cria uma fantasia horrível sobre aquilo. Que negócio é esse de virar estrela? Virar estrela é muito ruim. Você não vem aqui, não se despede de mim, não vem... Não, o vovô gostaria de ter se despedido, mas ele não teve tempo, porque ele ficou muito doente. Falar sobre isso não faz mal, né? Não. É assim, é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, a verdade, ela é sempre muito mais libertadora do que a mentira. Do que algo que encobre, que esconde, que oculta, porque aí você dá vazão à fantasia. E a criança fantasia. E a fantasia que a criança pode desenvolver em relação à morte vai acompanhá-la por toda uma vida. Aí vai virar um trauma lá na frente. Ela nunca saberá lidar com aquilo. A morte é algo assustador, desesperador, desestruturante. E não é, porque é uma coisa natural. Não é. Faz parte da vida. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou. Dá suas considerações finais, manda beijo pra alguém. Mandar beijo pro pessoal do Terra Santa. Um beijo também, vou aproveitar um beijo pra todos. Sim,
que nós estamos juntos e que nós vamos juntos, com amor, conseguir superar, porque a vida segue, né? E a gente tem que acreditar que tudo está nos planos de Deus. Regina, muito obrigada. Agora eu vou lá para a cozinha, enquanto o Marco Aurélio manda os beijos dele, dá uns endereços aí das aulas. Gente, que cheiro é esse? Olha, um abraço a todos lá, um abraço lá pro pessoal do Terra Santa, pessoal do Sagrado, pro meu amigo Agnes, que eu toquei no churrasco domingo lá no Trono de Fátima. Se quem quiser coisa das Carpã, no edifício Santa Inês, sobre loja 113, com a tina das Carpã, preços imbatíveis. Um abraço para minha querida mãe em casa. Quem quiser aprender teclado ou violão é o 2246-5344. Meu telefone é o WhatsApp, é o 981298764. Que Deus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Gente, olha, vocês não têm noção do cheiro do leite de coco, do dendê, do bacalhau. Assim, é uma mistura tão deliciosa. Tá assim, um cheiro doce, nossa, muito gostoso. O dendê com coco... Eu tô aqui com água na boca de verdade. Nossa. Gente, ó, enquanto o Marcelo tá servindo ali, assista nossas reprises quinta-feira, 5 horas e sábado, 8 horas da noite. Você pode assistir a gente também pela internet, tvredpetrópolis.com.br. Você pode assistir nesses horários a reprise do Família Café, viu? E vamos tirar se você perder alguma coisa da receita aí, na quinta-feira ainda dá tempo para fazer pra Páscoa aí, né, Marcelo? Dá, com certeza. Gente, muito simples, rápido. Nossa, tá lindo. Nem te mostrou. Cuidado, tá bem quente. Tá bem quente, vou pegar... Aproveitar enquanto isso, novamente vou mandar um grande abraço para a turma de 93, que incorporou lá no 32º Batalhão de Infantaria, companhia de apoio. Gente, foi um grande prazer estar com vocês, tá? Nós estamos todos juntos aí. E aí, Vivian? Marcelo, não ficou salgado. Não? De verdade. De verdade, né? De verdade. É, porque sabe o que acontece? A gente tem uma coisa na cozinha que sempre a gente tem que trabalhar correndo. Porque sempre acaba tudo aí, às vezes tem que fazer correndo. Ou então, às vezes, não projetaram a quantidade certa, tem que fazer mais um pouco. Então, eu dei meus pulos aí, mas eu lavei na hora, né? Esse bacalhau, desfiei ele na mão. Ele salgado mesmo, dei umas 2, 3 lavadas nele. Muito saboroso, né? E, gente, olha isso com arrozinho branco. Nossa. Olha a cor, que lindo. Isso é o dendê que faz dar essa cor. É o dendê que dá esse amarelado. Amarelado, muito bonito, muito, né? Tu vê, botei uma colherzinha só. Então, às vezes a pessoa acha que para ficar amarelo tem que botar bastante. Muito, né? Aí e acaba... Fica indigesto. Porque ele é muito pesado, forte, muito e forte. como não é da nossa cultura também, não, a pessoa não aguenta. Na verdade, o organismo não aguenta. Nossa, que delícia. Olha... Gente, infelizmente eu vou comer depois, porque tá quente a beça. Tá muito quente, muito acabou gostoso. De sair. Parabéns, Marcela. Quer passar mais no telefone? Não, tá tranquilo. Gente, só acompanha o Marcelo aí no Facebook. E a Família Café também você acompanha aqui no Facebook, viu, gente? Olha, um grande beijo. Eu quero mandar um beijo pra Olivia, pro Neviton, que não puderam estar aqui hoje. Mas o programa foi muito bom, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Um beijo para minha sogra, Francisca Kika, que tá sempre ligadinha na gente aí, viu? Um beijo e até semana que vem.